Nessa semana ocorreu a cúpula dos presidentes da América do Sul em Brasília e o evento tem dominado o noticiário pela importância da reunião em si, pelas declarações que foram feitas e por algumas falas do Lula também que acabaram gerando ruído e trazendo preocupações, como esta que eu recebi de um seguidor, o Giuseppe, que me perguntou pelo Instagram o seguinte: Bom dia, Fernando, tudo bem? Viu a fala de Lula ontem dizendo que devemos, entre aspas, colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento, fecha aspas, ponto de interrogação. O que você entende dessa fala? Acredita que seja menção a algum tipo de confisco Collor? Poderia emitir sua opinião ou comentário sobre? Pois sim, eu vou responder essa pergunta no fim do vídeo, até outros comentários do presidente sobre a moeda comum para a América Latina. Mas a gente não pode deixar de mencionar o que talvez tenha sido o principal fato nessa semana, que foi a visita do presidente e ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com pompa de um chefe de Estado eleito democraticamente e benquisto por todo o planeta. E realmente, não apenas a postura do Lula, o seu discurso que ele falou durante a recepção do Maduro, acabou atraindo muitas críticas, não apenas de opositores, mas também de aliados, porque foi o óbvio. O Lula quis mostrar que o que acontece na Venezuela, a crise humanitária, que é grave, se trata apenas de uma narrativa e não tem nada a ver com isso. E ele acabou recebendo algumas reclamações, até mesmo do presidente do Chile, que é um esquerdista, e que durante a reunião expressou a sua discordância com a fala do Lula. Eu vou colocar esse vídeo porque é importante ver das palavras dos próprios presidentes, o do Chile, o Boric, depois do Uruguai, o Lacalle Pou. Então vamos lá. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Então esse foi o Boric do Chile. Depois, o do Uruguai também falou da mesma maneira veemente, criticando a posição do Lula. Então vamos lá. Presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Então aí, mais uma crítica, e com razão, porque honestamente, esse episódio todo é um absurdo, a declaração do Lula, ele afirmar que é apenas uma construção narrativa, e é vergonhoso para o Brasil se encontrar nessa posição. Mas nada fora do esperado, porque o Maduro e o antigo presidente Hugo Chávez sempre foram grandes aliados e amigos de Lula. E a verdade é que tudo isso me fez lembrar de um livro que eu li já faz mais de 10 anos, chamado A Volta do Idiota, que é a continuação de outro livro chamado Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, que é um livro que busca explicar as razões do atraso da América Latina. Os autores são Plínio Apuleio Mendonça, o Carlos Alberto Montaner e o Álvaro Vargas Llosa, filho do Mário Vargas Llosa. E nesse livro eles traçam assim, o que seria o perfil do perfeito idiota latino-americano, porque honestamente estamos voltando ao passado com esse tipo de declaração e postura do presidente Lula. Mas dentre os traços a gente tem o anti-imperialismo, aquela ideia de que somos pobres porque eles são ricos, o anti-americanismo, o Estado como motor da economia, Cuba como sendo um caso de país venerado e o mito Che Guevara,
que sobrevive, e por fim o nacionalismo ou o estatismo. Esses são os perfis, os traços básicos do perfeito idiota latino-americano. E a gente encontra quase todos, em maior ou menor grau, em vários dos líderes que hoje estão no comando de países latino-americanos. E realmente é uma lástima, especialmente quando a gente vê a situação da Venezuela, porque é exatamente o que está acontecendo no país, onde o bolivarianismo do Hugo Chávez, desde que ele alcançou o poder, ou que ele chamava do socialismo do século XXI, vem sendo implementado na prática e está gerando essa profunda crise econômica, social e humanitária no país. E não é de agora, não é apenas por conta das sanções americanas, que também agravam o problema, é verdade, já vem de muito tempo. Eu até quero colocar aqui alguns gráficos da situação da Venezuela, porque realmente a gente entende o tamanho do problema e como o país vem minguando, como ele vem caindo posições de crescimento econômico, PIB per capita e tudo mais. Então, primeiro aqui a própria produção de petróleo, veja que interessante, tá? Esse aqui é melhor. Ó. Em termos de reservas totais, a Venezuela tem quase 18% das reservas do planeta, mas a produção dela, tá aqui embaixo, é irrisória. Então a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do planeta. A inflação, que mesmo durante o presidente Chávez foi de 23% ao ano, em média, durante toda a sua presidência, e com Maduro ela acabou disparando para hiperinflação. O índice de desenvolvimento humano vem caindo, pelo menos desde 2013, quando Chávez faleceu e assumiu logo depois o Maduro, até o Brasil ultrapassou a Venezuela. E como esse, temos vários outros indicadores, aqui o PIB também, que despencou desde 2013, o PIB per capita da mesma maneira. E esse até um problema com a Venezuela é que os dados oficiais ou eles deixaram de ser publicados ou não são confiáveis. É um problema muito maior do que existe na China, por exemplo. A exportação de petróleo, que despencou, e aí foi agravada a partir de 2018, 2019, com a sanção dos Estados Unidos, que acabou proibindo a PDVSA, a estatal de petróleo, de exportar para os Estados Unidos. Aí, por fim, só para mostrar a questão fiscal da Venezuela, que realmente é dramática. Aí está uma boa dose da explicação da alta inflação no país. Então aqui dívida PIB ultrapassando lá 175%, 200%, 320% em 2020 e o déficit primário que recorrentemente abaixo de 5% há pelo menos uma década. Então aí está o grande problema da Venezuela, que não consegue sair dessa grande crise humanitária. E claro que as sanções, elas têm prejudicado o país. Honestamente, eu não sou um fã de sanções, eu acho que é uma forma que acaba sendo contraproducente, porque traz mais danos ao povo e à economia local do que ao próprio incumbente, ao líder ou ditador do país, como é o caso da Venezuela. Então aqui, quando começou as sanções, as medidas mais agressivas em 2017, a queda na produção de petróleo da Venezuela, caindo abaixo de 1 milhão de barris de petróleo por dia, e aí finalmente caindo novamente depois da sanção da PDVSA. Então não é para mim a forma mais eficaz, até estão sendo revistas as sanções contra a Venezuela por conta da crise humanitária. Mas agora é importante comentar as falas de Lula, que trouxeram muito ruído e preocupação, com razão, e uma delas diz respeito justamente à moeda única, que ele volta a falar, ora é a moeda dos BRICS, ora é a moeda com a Argentina, o peso real, ora é a moeda da América Latina, mas deixa eu colocar essa fala dele e aí eu vou comentá-la. Vamos lá. Quando nós tínhamos o ouro como paridade, os Estados Unidos não pediu para ninguém e fez com que o dólar passasse a ser a paridade. A União Europeia criou o euro. Por que os BRICS não podem criar uma moeda? Por que país como a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil com 220 milhões de habitantes, por que a gente não pode criar uma moeda? Por que a gente é obrigado a ter que comprar dólar para fazer o nosso comércio? Aqui só para comentar, primeiro, ninguém é obrigado a comprar dólar para fazer comércio. Na verdade, os nossos parceiros comerciais que exigem pagamento na moeda de reserva, que é o dólar. Bom, a Europa certamente aceitaria euro.
a China aceitaria o yuan, mas o restante dos países ainda aceita o dólar como a moeda global. É a unidade de conta do planeta e, falando em termos relativos, é a menos pior dentre várias moedas de reserva do mundo. Então, não é apenas uma questão de ser obrigados, é que os parceiros comerciais exigem o pagamento numa moeda boa e dificilmente aceitariam o real, o peso argentino, o bolívar venezuelano ou uma eventual moeda única da América Latina, porque esse é o grande problema, seria uma moeda emitida por países historicamente inflacionários, hiperinflacionários, com alta irresponsabilidade fiscal, que querem gastar muito mais do que arrecadam, e acaba sendo o resultado, invariavelmente, de desvalorização brutal da moeda, da taxa de câmbio. Esse é o motivo que muitos países rejeitariam a moeda única da América Latina. Talvez entre nós aqui na América do Sul, ok, mas outros países, Estados Unidos, Europa, Ásia, certamente exigiriam pagamento em dólares e não na moeda da América Latina. Mas tem mais uma fala dele aqui importante, deixa eu voltar, vamos lá. O que eu acho estranho é que a nossa imprensa acha esquisito isso. Sabe aquela ideia do cara que não quer independência? Tinha muita gente que não queria independência. Quando o Dom Pedro criou a independência, morto no Ipiranga, a independência só vai acontecer em julho de 2023 com os baianos, expulsando os portugueses. Então, ter moeda, a moeda faz parte da soberania de um país. Se a gente tiver a nossa moeda junto com outros países para a gente discutir a nossa relação comercial, é um bem. Não vai fazer mal para os Estados Unidos, porque continua com dólar. Imaginem a moeda soberana do continente sendo discutida ou gerida por Lula, por Alberto Fernandes, por Nicolás Maduro, por Evo Morales e outros afins, o Daniel Ortega, da Nicarágua. Vocês confiariam nessa moeda? Pois é, mas prossigamos. Mas vai fazer bem para nós. Porque nós vamos ter uma casa de moeda que vai produzir outra moeda e a gente não fica refém de uma moeda que só os Estados Unidos têm a máquina. Aí está o grande problema, então, é que eles não são donos da impressora de dólares, isso fica com os Estados Unidos. Eles querem realmente uma nova casa de moeda para produzir dinheiro e bancar a gastança, agora em nível continental. Esse é o real objetivo, mas é claro que não é uma boa ideia, mas seguirão falando sobre isso, especialmente enquanto Lula estiver na presidência. Mas a outra fala dele que também trouxe preocupação, que eu vou comentar aqui, é bem rápida, está dentro das iniciativas que ele propôs durante a reunião com os presidentes sul-americanos. Então deixa eu colocar aqui e depois eu volto, vamos lá. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Pois aí temos. Felizmente, isso não significa tungar os brasileiros, confiscar sua conta corrente, como aconteceu com o Plano Collor. Não é nada disso. Mas é utilizar o BNDES ou algum outro recurso público para financiar os demais países, aqueles que precisam, especialmente Venezuela. Não é para realmente gerar um desenvolvimento econômico no continente. É ajudar quem está precisando, esses aliados, que têm os seus problemas que começam com a ideologia e o socialismo do século XXI. Não é dinheiro faltando, é destruição de riqueza promovida por esses regimes. Mas enfim, isso é o que aconteceu nessa semana, é sempre são episódios que trazem muito ruído, preocupação, novas falas, mas como eu venho dizendo, elas cada vez fazem menos preço no mercado, taxa de câmbio, variáveis importantes, então é vergonhoso, é uma lástima, porque é uma volta ao passado, é reeditar o receituário do atraso agora em nível continental, mas é o que temos para hoje. Espero ter gostado desse vídeo, vou compartilhar aqui mais dois para vocês que quiserem saber sobre marco fiscal e sobre a Argentina, que é um país que está sofrendo também do manual do perfeito idiota latino-americano. Fico por aqui e volto no próximo. Valeu!